Projeto educativo, prevenção ou lesão por pressão. As lesões por pressão são definidas como o rompimento das partes moles ou tecido cutâneo, profundas ou superficiais. Elas ocorrem quando há compressão dos tecidos com as superfícies externas por longos períodos. Localizam-se nas regiões do corpo com proeminência óssea, como demonstra na imagem. E quais são os fatores de risco para desenvolvimento das lesões por pressão? Indivíduos idosos, pessoas que precisam serem pouco movimentadas, como nos casos de pacientes que sofreram traumas, lesão da medula espinhal, também os pacientes com fratura de quadril, indivíduos acamados, pacientes em condições graves ou estado crítico, que estão hospitalizadas em unidade de terapia intensiva. A classificação das lesões por pressão se dá pelo início do processo isquêmico, que tem como resultado uma lesão cutânea, que pode ser avaliada em 4 estágios de desenvolvimento. E esses estágios, eles são classificados pelo comprometimento da área e a profundidade da lesão. Então, no estágio 1, tem eritema não branqueável e a pele está intacta. No estágio 2, tem perda da espessura parcial da pele com derme exposta. No estágio 3, existe uma perda do tecido subcutâneo e adiposo. Essa é uma lesão mais profunda. Ela pode também se estender até a fáscia, que é o músculo. Estágio 4. Nesse estágio, existe a perda do tecido celular subcutâneo. É uma lesão que atinge músculos, ossos, tendão. Nesse estágio também há presença de necrose. Além dos 4 estágios da lesão por pressão, existe a lesão não classificável, que é a perda da pele em sua espessura total e perda tissular, na qual a extensão do dano não pode ser confirmada, porque está coberta pelo esfacelo ou escara. E existe também a lesão por pressão tissular profunda, de coloração vermelha escura, marrom ou púrpura, persistente que não esbranquece. Essa é a escala de Braden, que ela é uma ferramenta utilizada nas instituições de saúde, que avalia o risco que os pacientes possuem para desenvolver lesões por pressão. Essa escala, ela é possível aplicar intervenções preventivas e preconizar tratamentos efetivos e eficazes. Ela avalia 6 principais fatores no paciente e quantifica os scores para desenvolvimento da lesão por pressão. Então, sobre os fatores da escala de Braden. A atividade é relacionada às pessoas acamadas, porque elas possuem mais risco de desenvolver LPP, que são as lesões por pressão. Assim como também as pessoas que têm sua mobilidade prejudicada. Fator nutricional também, então como essa pessoa se alimenta, como está a alimentação dela. Isso também deve ser investigado. A umidade que essa pessoa é exposta, se essa umidade é frequente ou não. A percepção sensorial. Então, se esse paciente ainda tem a percepção sensorial íntegra. Fricção e cisalhamento. Um exemplo é quando a gente troca o lençol, do paciente. É importante não deixar dobras, deixar ele bem esticado, bem plano. Porque as dobras, elas entram em contato com o paciente e aí tem mais risco de desenvolver lesão por pressão. Então, na pontuação da escala, de 15 a 16 pontos é risco brando, risco moderado de 12 a 14 e risco severo abaixo de 11 pontos. Então, de acordo com a pontuação do paciente na escala de Braden, as intervenções de enfermagem para risco baixo. Criar cronograma para realização de mudança de decúbito, então prover também proteção da região do calcâneo, otimizar a mobilização, manejar a umidade. Risco moderado, então manter as intervenções de risco baixo e mudança de decúbito
posicionando o paciente a 30 graus. Para risco alto, então mantém as intervenções do risco moderado e preconizar o uso de coxins de espuma para facilitar a lateralização a 30 graus. E para risco muito alto, a gente mantém as intervenções do risco alto, utiliza superfícies de apoio dinâmico com pequena perda de ar quando possível e o manejo da dor.